Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês passo a passo do armário da pia que eu fiz. Eu não encontrei a minha fita métrica ainda, então eu peguei esse pedaço de ferro que eu tinha aqui em casa e marquei lá a altura que eu ia querer a minha pia. Tirei ali a altura do pé também, né? Lógico, porque se eu for colocar a pia, medir o tamanho da pia sem tirar a medida dos pés antes, a hora que eu colocar o pé, a pia pode ficar muito alta. Então, eu já retirei ali a medida dos pés e vou estar recortando aqui só a medida da pia mesmo, do comprimento da pia. Eu vou fazer as laterais nessa parte daqui. Essa tábua aqui que eu tô usando é aquele compensado bom, que é aquele que não esfarela. Então, por isso que eu vou estar fazendo as laterais com ele. Eu peguei um pedaço de ripa que eu tinha aqui em casa e coloquei ele bem rente aqui na parte de baixo da tábua. Risquei e eu vou estar cortando essa parte aqui, para poder tirar a parte que tá estragada, porque como já tinha um tempinho que eu tinha essas tábuas aqui em casa, então a parte de baixo ela vai estragando por ficar em contato com o chão. Então, risquei ali e recortei para eu poder estar tirando esse pedacinho que tá estragado. Depois de recortar, eu medi ali de novo ali o tamanho, né? Porque antes eu tinha medido com o pedaço que eu tinha cortado, então eu medi de novo ali, risquei o risco lá em cima, depois eu coloquei no meio, risquei também e coloquei mais na lateral de cá e risquei, depois eu só liguei ali os pontinhos ali para mim poder estar cortando retinho o tamanho que eu iria precisar. Depois de riscar, eu conferi com o esquadro para ver se tava bem certinho ali o risco. Então, depois foi só cortar com a serrinha tico-tico. Você que está assistindo, peço para que não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal se não for inscrito e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. Depois que eu cortei a primeira lateral, eu coloquei aqui em cima da outra, conferi se estava na mesma medida ali, risquei ele certinho de novo e depois eu fui e cortei a parte que estava sobrando. Depois que eu cortei as duas lateral, eu já lixei, eu acho melhor assim, já ir cortando e lixando para depois montar o móvel, porque assim a gente consegue lixar ali as partes que eu não conseguiria se o móvel já tivesse pronto, tipo os cantinhos, essas beiradinhas, então eu gosto de estar lixando antes de montar o móvel. A pia que eu vou estar utilizando é essa daqui. Eu vou usar ela para poder estar cortando a parte de baixo nessa tábua grande que eu tenho aqui. Vou tirar aqui as medidas certinha para mim poder estar cortando ela. Eu vou estar utilizando essa daqui porque já tinha essa pia aqui, na onde eu tô morando. E lá na minha cozinha tem um lugar que havia uma pia lá, porque tem o lugar da torneira e do sifão, só que eu acho que era pia de armário, então a pessoa que morava aqui deve ter levado ela, né? Deve que era dela, então deve que ela pegou e levou ela. Então, tinha essa pia aqui num outro cômodo que tem aqui em casa. Então, eu fui decidir fazer o armário para mim estar utilizando ela, porque todo mundo sabe que é muito importante ter uma pia na cozinha, né? Lógico, e já é de grande ajuda uma pia na cozinha, pelo menos eu acho assim. Agora eu vou passar as medidas da pia pra tábua, né? Pra eu poder estar fazendo a parte de baixo do armário. Eu vou utilizar o esquadro e vou passar ele aqui nessa parte de baixo aqui, só pra eu poder tirar um pedacinho aqui, que tá estragado ali os cantinhos. Então, se eu for utilizar na hora de eu tá parafusando ali, vai dar um problema, né? Vai ficar estranho. Então, eu fui, coloquei o esquadro ali e risquei e cortei com a serrinha tico-tico só a beiradinha ali onde estava estragada. Depois de retirar aqui a parte que estava estragada, eu peguei a régua aqui e vou estar passando a medida da pia para esse tampo aqui do armário. Eu vou estar medindo a parte de cá e também
vou colocar as medidas do outro lado ali, na beirada ali, para depois eu só tá riscando um no outro para mim poder tá recortando. Hoje eu tô um pouco rouca, então tem às vezes a minha voz aqui tá dando um tom diferente, mas é porque eu tô meia rouca. Mas depois que eu recortei ali, né, eu pedi alguém para poder estar segurando ali, porque como a medida da pia é bem grande, eu fiquei com medo dela cair no chão e estragar. E como eu só tenho essa madeira aqui, eu não queria estragá-la. Para fazer os pés, eu peguei esse pedaço de pinos que eu tinha aqui em casa e eu vou estar recortando aqui do mesmo jeito que eu fiz os pezinhos para aquele outro móvel. Eu medi ali com a régua ali 6 centímetros na parte de cima e 4 na parte de baixo e cortei ele assim com esse meio tortinho assim, de um lado e reto do outro. Aí depois eu só vou colocando aqui o que eu já cortei em cima da tabinha ali e riscando para mim poder estar cortando. Eu vou estar cortando 8 pedacinhos do mesmo jeito. Depois de recortar, eu lixei todos eles. Eu peguei aquela parte que eu tinha cortado ali da lateral no início do vídeo, coloquei aqui em cima da parte de baixo do armário e eu vou estar riscando ele aqui, né, pelo lado de dentro, para mim poder estar fazendo os prefuros para estar colocando as laterais. Como a parte de cima eu vou colocar a pia, então eu peguei essa madeirinha de pinos que eu tinha aqui e eu vou estar usando o fundo, né, aqui do armário para eu poder estar riscando e vou colocar isso aqui na parte de cima ali como uma trava de segurança, né, para o armário não abrir. E eu vou estar usando madeira porque ela é bem mais firme do que o compensado, então não vai ter perigo da minha pia cair. Então, eu coloquei ali a parte ali de cima ali rente com a linha que eu fiz, né, para poder fazer o prefuro, e depois eu risquei da outra ali rente com a linha também, porque eu vou estar colocando essa madeira aqui por dentro. Eu vou parafusar ele por dentro das laterais na parte de cima. Depois eu só recortei ali com a tico-tico. Depois eu peguei outra tábua ali, aí eu fui e coloquei a que eu já tinha cortado em cima, risquei e cortei para mim poder estar colocando na parte de trás do armário. Antes de eu montar o armário, eu vou montar primeiro os pezinhos. Eu separei aqui, né, de 2 em 2, aí eu fui e coloquei ali, eles rente, a parte reta deles, uma rente com a outra. Risquei com lápis e fiz o prefuro ali, eu vou colocar 2 parafusos para poder fazer a união deles ali. Eu peguei o modelo desses pezinhos naqueles guarda-roupas de madeira. Eu tenho 2 guarda-roupas de madeira aqui em casa, daqueles mais antigos, e os pezinhos dele é desse jeito, então eu acho eles bem mais forte para poder segurar o peso ali. Então, por isso que eu decidi fazer o da pia assim, e também porque eu não tinha outros aqui em casa, eu não tenho nenhum tipo de pezinho aqui em casa e não tinha como eu tá comprando agora. Então, eu decidi tá fazendo esse modelinho de pezinho. Depois de ter montado os pezinhos, eu peguei o verniz que eu tinha aqui em casa, que é aquele acrílico, aquele verniz acrílico à base de água, e passei 2 demão em cada pezinho. Eu passei também 2 demão naquela madeirinha que eu recortei para tá colocando na parte de cima do armário. Eu perdi algumas partes desse vídeo e uma delas foi aonde eu fiz os prefuros ali para colocar os pezinhos. Eu coloquei eles ali, risquei eles certinho ali onde eu iria colocar, com a mesma distância um do outro ali, e fiz 2 prefuros de cada lado, que nem eu juntei os pezinhos, era dois pedacinhos que eu juntei, né, formou tipo um L, então vai ser 4 parafusos em cada pezinho, para poder estar colocando ele aqui, nessa parte aqui de baixo do armário. Eu peguei a madeira que eu cortei para estar colocando na parte de cima, para estar segurando a pia ali pelo lado de dentro das laterais. Coloquei aqui nesse outro pedaço de madeira que eu tinha aqui e vou cortar do mesmo tamanho para eu poder estar fazendo uma prateleira para o armário. Para montagem, eu vou colocar 6 parafusos nas laterais
Então, eu peguei ali a lateral, coloquei ela rente aqui com a parte de baixo, onde eu tinha feito os prefuros. Eu medi também no esquadro, para poder ficar bem retinho ali. E depois foi só colocar os parafusos ali na parte de baixo. Eu virei aqui, né, a outra lateral aqui, para vocês verem eu parafusando pela parte de baixo. É só você colocar ali a lateral rente ali com a parte de baixo, colocar o esquadro, né, por dentro ali, igual eu fiz agorinha. E depois é só colocar os parafusos. Eu gosto de estar colocando primeiro o parafuso do meio ou o segundo parafuso ali, para depois eu estar colocando o parafuso da beiradinha ali. Eu acho melhor fazer assim, porque todas as vezes quando eu coloco primeiro o de cima, a parte de baixo, a lateral fica um pouco meio torta ali, que nem o parafuso sozinha, então ela começa a querer entortar um pouquinho. Por isso eu coloco o segundo de baixo ali, depois eu coloco o primeiro. Agora eu vou estar colocando as ripas na parte de cima, né, que é onde vai estar segurando ali a pia. Eu vou estar parafusando uma aqui embaixo e a outra aqui na parte de cima. Eu vou estar colocando 2 parafusos de cada lado. 2 parafusos bem grandes de cada lado. Eu coloquei ali a tabinha rente ali, né? Aí depois eu fui risquei com um lápis, fiz os prefuros dentro ali do risco onde eu tinha feito. E depois foi só parafusar os parafusos com a parafusadeira. Depois eu virei aqui a parte de baixo aqui para vocês verem melhor, eu parafusando os pezinhos. Eu coloquei ali, né, rentinho ali onde eu já tinha feito os prefuros antes e foi só colocar os parafusos pela parte de dentro. Essa madeirinha aqui de pinos, ela é bem molinha, então eu não fiz os prefuros nela. Eu só fiz os prefuros ali no tampo, ali na parte de baixo ali do armário, para poder não estragar na hora que eu fosse parafusar aqui os pezinhos. Depois de colocar os pezinhos, eu coloquei o armário aqui na parte de baixo aqui. Eu peguei a pia, coloquei aqui em cima aqui, e só agora eu fui perceber que a pia, ela tá um pouco empenada. Então, infelizmente, não vai dar certo de eu estar utilizando esse armário aqui com essa pia. Então, eu decidi deixar esse armário feito, né, terminar ele. E aqui na parte de cima aqui eu vou recortar um tampo para mim poder estar colocando aqui na parte de cima, até eu arrumar uma outra pia para colocar aqui. Ou então, se acaso eu arrumar uma outra pia e as medidas for maior que essa daqui, eu vou estar fazendo novamente um armário para pia. Eu vou colocar aqui a prateleira. Eu peguei esse pedaço de filtro que eu tinha aqui em casa, peguei a prateleira e coloquei ali para ver se dava na altura certinha que eu queria pra tá colocando. Aí depois eu fui e risquei ali com o lápis, eu coloquei o nível também para mim ver se tava no nível. Risquei ali a altura ali da prateleira ali com o lápis, e depois eu fiz o prefuro com a furadeira. Eu vou estar colocando 4 parafusos de cada lado aqui nessa prateleira. Aí depois foi só parafusar no lugar. Eu peguei essa lateral de guarda-roupa que eu tinha aqui em casa, ela é mais fina do que as outras que eu usei. Eu vou tirar esse pedaço aqui, né, que tá estragado. Aí depois eu fui medir ali e eu vou estar recortando 2 portas para eu poder estar colocando no armário. Eu recortei as portas na lateral, porque o armário ele ficou bem largo. E essas laterais, eu achei que essas laterais daria a largura certa, mas só que não deu. Então, eu cortei um pedaço do mesmo pedaço da tábua de pinos que eu cortei para poder colocar na parte de cima. Eu cortei para poder colocar no meio das 2 portas, ali, fazendo tipo uma travinha ali, para poder dar o tamanho certinho. Então, deu o tamanho certinho para mim poder estar usando as 2 portas. Depois que eu lixei, eu peguei a furadeira com a broca chata aqui, medi ali onde eu ia precisar fazer o furo ali para eu poder estar colocando as dobradiças. Coloquei as dobradiças nas 2 portas. Essas dobradiças, elas também são reaproveitadas, são de portas de guarda-roupas que eu encontro, então eu sempre guardo para mim poder estar utilizando depois. Depois eu tapei todos os buraquinhos ali com a massa para madeira. Eu também escariei os buraquinhos dos parafusos dos pezinhos e das laterais.
para esconder a cabecinha do parafuso. Então, eu tapei também ali com a massinha. E eu também passei massinha aonde eu recortei nas portas. As portas na parte que eu recortei, como eu não tinha fita de borda e eu nem sempre uso, acho que eu nunca usei nenhum dos vídeos aqui, porque eu gosto sempre de estar fazendo da forma mais barata. Então, eu coloquei massinha, eu passei massinha e esperei secar. Como já tava um pouquinho tarde, então eu esperei secar e no outro dia eu lixei ali onde eu tinha colocado as massinhas, lixei bem lixadinho para poder ficar bem rente ali e na hora que pintar não ficar aparecendo esses buraquinhos. Lixei também as portas, onde eu tinha passado ali a massinha e na parte onde eu tinha cortado também, que eu também passei, né, a massinha para madeira, lixei bem lixadinho e deixei bem rente. Para pintar, eu peguei um pouco de tinta branca que eu tinha aqui em casa, misturei com xadrez preto e azul e fui misturando até chegar na cor aproximadamente que eu utilizo nos móveis da minha cozinha. Eu tinha gravado eu pintando o armário também, mas só que eu tive que restaurar o meu outro telefone e o vídeo estava nele, porque quando um descarrega eu uso o outro e eu acabei perdendo alguns vídeos. Mas eu pintei com um rolinho, dei 3 demão no armário e 3 nas portas, pintei com os rolinhos e nos cantinhos eu passei o pincel. Quando eu comecei a fazer esse armário, eu ia colocar uns outros 2 puxadores mais pequenos que eu tinha aqui em casa, mas nesse dia aqui eu tava dando uma volta na rua e encontrei 2 portas com 2 puxadores, com esses 2 puxadores grandes. Eles são de ferro, então eu não vou precisar pintar. Eu coloquei eles ali, risquei o parafusinho ali, fiz o prefuro com a furadeira e depois foi só parafusar eles no lugar. Pro fundo do armário, eu peguei 2 fundos de guarda-roupa que eu já tinha aqui em casa aqui, cortei do tamanho que eu iria precisar e passei 2 demãos de tinta. Se ele fosse ficar com a pia, eu ia colocar o fundo só ali da prateleira para baixo e a parte de cima ia ficar aberta por causa do sifão. Mas como, infelizmente, a pia não deu certo, então eu decidi fechar a parte de trás dele todo. Eu esqueci de falar aqui, eu passei 2 demãos de verniz, né, acrílica à base de água também. Como eu perdi os vídeos, então não tem um vídeo de eu passando o verniz nele. Eu dei 2 demãos, eu dei uma demão, esperei secar de um dia pro outro e depois dei uma segunda demão. Aqui eu já tô montando a porta no armário. Deu uma entrada de luz aqui do vitrô aqui da cozinha, mas se eu fechasse ficaria muito escuro, então eu decidi deixar assim mesmo. Eu já tinha colocado ali, né, aquela parte ali de baixo ali, bem na hora minha furadeira descarregou, então por isso que só tá aquela parte de baixo ali. Eu esperei a furadeira carregar, a parafusadeira, né, carregar, e pra mim poder tá colocando as portas. Para colocar as portas, né, eu coloquei sozinha. É um pouco difícil, mas se você tiver paciência, você consegue. Você tem que ter paciência para você colocar, porque senão ela sai torta. Então, eu fui colocando ali, demorei um pouquinho para poder estar colocando. Eu já coloquei várias outras portas, mas sempre é um pouco difícil, mas eu consigo. Esse vídeo, ele ficou meio grande, assim, um pouco maior do que os vídeos que eu já postei aqui no canal, mas eu quis mostrar passo a passo de eu montando esse armário, porque eu sei que, assim como eu, muitas pessoas têm dúvida, e eu nunca fiz nenhum curso nem nada, eu sempre assisto vídeos aqui no YouTube e vejo inspirações no Pinterest também, para eu poder tá fazendo os meus móveis. Depois que eu coloquei as 2 portas, eu coloquei a tabinha aqui, né, no meio, que eu falei pra vocês que as portas ficou um pouco pequena pra esse armário. Então, eu parafusei com 2 parafusos ali pela parte de baixo e ali por dentro eu abri 2 cantoneiras de ferro e parafusei elas pelo lado de dentro pra tá segurando essa tabinha. Então, o armário ficou assim. Agora, eu vou tá colocando aqui a parte de cima, que eu falei pra vocês que eu ia fazer, né? Pra poder colocar aqui na parte de cima, temporariamente, ou talvez não. Como eu já tinha pintado o armário e não sobrou tinta pra eu poder tá pintando, eu vou tá envelopando essa parte de cima aqui com esse papel contact preto que eu tenho aqui em casa. Ele não é aqui a largura total do armário,
Então, eu vou colocar aqui essa parte, uma parte dele inteira, né, maior aqui, e a parte que sobrar lá em cima, eu vou recortar da mesma largura e no meio, para mim poder tá colocando na parte de cima e tá colocando em todo o tampo do armário. Esse é o segundo móvel que eu envelopo, eu vou colocando ele ali, né, destaco só um pedacinho, coloco ali e depois eu vou passando um paninho bem devagarzinho para ele poder colar bem. Coloquei o armário aqui no lugar dele, que ele vai ficar. Se ele fosse capia, eu ia ter que chegar ele um pouco mais pra cá, porque não ficou ali no rumo certinho ali da torneira, como vocês podem ver. Agora, eu vou estar colocando as panelas aqui dentro e já mostro pra vocês o resultado final. Então, esse foi o resultado final do armário. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, mesmo ele de armário de pia sendo transformado só em armário, era o que eu tava precisando para poder estar colocando um pouco das vasilhas, né, das panelas aqui de casa. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo postarei novos vídeos de novos projetos aqui para cozinha, porque como vocês podem ver, a cozinha aqui de casa é bem grande e eu tenho pouca coisa. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.